Sejam todos bem-vindos ao canal Ciência da Religião e Teologia, um canal voltado para o mundo religioso. E hoje nós vamos falar sobre essa figura central de um dos movimentos religiosos conhecido como Adventismo, né? O Adventista do sétimo dia. Mas antes, se você for ver aí no canal, tem uma playlist, né? Personagens históricos, ou no caso, personagens religiosos, na verdade, da história da religião. E eu falei já sobre alguns deles, como Ali, né? Uma figura central do islamismo. Chico Xavier, né? Uma figura do espiritismo. Joseph Smith, né? Criador da Igreja dos Mormons, o pai do mormonismo. E já falei também sobre o que é um abade. Desta feita, vamos falar sobre Guilherme Miller. Mas quem foi Guilherme Miller, né? Para as pessoas que não conhecem. Eu quero trazer aqui uma síntese, eu não vou abordar de forma profunda as doutrinas ou como se desenvolveu a compreensão do Adventismo do sétimo dia, porque vai ficar para outros vídeos, né? As doutrinas, a ritualística, a mitologia, os mitos do Adventismo do sétimo dia vai ficar para outro dia. Vários vídeos, no caso, eu vou produzir com relação a isso. Hoje o foco é falar do Guilherme Miller, né? E o Guilherme Miller, ele é a figura central para quem quer estudar o Adventismo do sétimo dia, né? O movimento adventista, ele tem que começar por Guilherme Miller, né? Porque ele é o pai desse movimento. Guilherme Miller, ele nasceu em 15 de fevereiro de 1782, né, nos Estados Unidos, mais precisamente em Massachusetts. Enfim, vocês entenderam. E Guilherme Miller, ele foi conhecido pela diversidade de papéis que ele exerceu antes de se tornar um pregador. Vou dar aqui alguns. Guilherme Miller, ele foi xerife. Isso, Guilherme foi xerife, foi um soldado, foi juiz e Guilherme Miller também foi um fazendeiro. E Guilherme Miller, ele teve uma vida de ceticismo, né? E aí o que acontece? Ele vai para abandonar após a vida cética, né? Ele vai ter uma experiência profunda, vai ter uma experiência espiritual. O interessante, por exemplo, Joseph Smith do mesmo jeito, o próprio Maomé também vai ter essa experiência profunda espiritual. Moisés teve essa experiência profunda, né? Então, assim, o próprio professor Rivail ou Allan Kardec também vai ter essa experiência. E você vai ver que a fundação de dessas mais diversas religiões ou movimentos religiosos sempre vai ter início com alguém tendo uma experiência transcendental ou uma experiência espiritual. Com o Guilherme Miller não foi diferente. Só que após essa experiência que o Guilherme Miller teve, ele vai começar a estudar de forma profunda a Bíblia, né? A Bíblia, ele estuda ali a Bíblia de uma forma profunda, e aí ele vai trazer uma hermenêutica, né? Vai trazer uma interpretação das profecias bíblicas. Eu acho que é o ponto principal do Guilherme Miller, é a sua interpretação das profecias bíblicas, porque ele vai fazer uma coisa que é bem interessante. Ele vai prever, a partir do estudo que ele fez das profecias e a sua interpretação que ele vai trazer para essas profecias, ele vai prever uma data da qual Jesus Cristo ele voltaria da segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é uma composição, compõe a doutrina cristã e está dentro das principais doutrinas do cristianismo, da escatologia, né, que é a doutrina das últimas coisas. Mas o próprio Cristo disse que
esse dia não compete a ninguém saber, né? Só quem saberia era o pai, o dia. E o que acontece? O Guilherme Miller, depois que ele estuda de forma profunda, ele vai prever a volta de Cristo. E essa volta ocorreria primeiro em 1843, depois 1844. Só que o que acontece? A sua previsão, a sua interpretação, né, com isso, previsão da volta de Cristo, não se concretizou. Digamos assim, essa previsão que ele fez, que Cristo voltaria em 1843, não se concretiza. Jesus não volta em 1843. Mas mesmo assim, vai se dar início ao movimento que esse movimento cresceu, né, vai crescer, e com esse movimento vai se ter início a formação da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Né? Eu ainda vou falar também sobre uma das personagens personagens religiosos que compõem também esse movimento, que é Ellen Goldwhite, que tem várias obras, né, escritas. Depois eu vou trazer também um vídeo somente sobre Ellen Goldwhite, né? Então, para finalizar o vídeo, eu acho que o ponto principal é esse, é a previsão de Guilherme Miller sobre a vinda de Cristo, que não vai se concretizar. E na evolução vai se dar a formação da Igreja do Adventismo no Sétimo Dia. Eu acho que o ponto principal para falar sobre Guilherme Miller é esse, né? Guilherme Miller, ele vai morrer em 20 de dezembro de 1849, né? E com isso, subsequente, temos a Igreja do Adventismo do Sétimo Dia, que é uma igreja que permanece até hoje, aqui no Brasil, inclusive, né? É bem conhecida, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que é um dos pontos principais sobre a vida do Guilherme Miller. Claro, de uma forma bem simplória e sintética, cabe muita coisa aqui para falar sobre o Guilherme Miller, mas eu queria só que vocês tivessem uma noção de quem foi ele, de quem foi o Guilherme Miller. Depois a gente fala mais sobre a vida dele, aprofunda mais como ele chegou a essas interpretações que a vinda de Cristo seria nesse dia, né? E assim sucessivamente, curiosidades sobre a vida de Guilherme Miller. Eu acho que a princípio seria mais ou menos isso, somente para vocês conhecerem um pouquinho o Guilherme Miller. Depois a gente aprofunda esse personagem, que é um personagem histórico e considerado, podemos dizer assim, o pai do Adventismo, da Igreja Adventista. Então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí do que a gente está produzindo aqui, dos vídeos, né, dos conteúdos voltado para esse mundo religioso, né, que é um mundo bem abrangente, né? E eu peço que, se você não é inscrito no canal, que se inscreva no canal, que dê o seu like aí, dá uma olhada no canal, navega aí pelo canal. Já falei sobre várias coisas, né? Sobre várias temáticas desse mundo religioso, ritos, mitos, símbolos. E aí tá tudo aí para que você conheça mais as religiões e para que a gente possa tornar as pessoas mais cultas, né? Aumente a cultura das pessoas, né? E que as pessoas possam cada dia mais se aprofundar e conhecer a religião, a fé do outro, né? Para que assim possam também respeitar o outro e entender que cada um tem a sua liberdade religiosa para exercer e crer naquilo que acredita. É isso, e até o próximo vídeo.